Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Manhã chuvosa aqui, né? Mas que bom que o Senhor nos conduziu até a sua casa para ouvirmos dele, né? Não apenas coisas sobre ele, mas aprendermos do próprio Jesus Cristo, que está conosco todos os dias até o último dia. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus, então, falando em último dia, em Mateus 24, dentro do sermão escatológico de Jesus. Vamos continuar com o estudo das parábolas, né? Semana passada vimos uma parábola de Jesus para falar sobre como será os últimos dias, né? Como será o último dia, melhor dizendo, né? E Jesus ele continuou contando algumas parábolas daqui em diante. Vamos ler no capítulo 24, a partir do versículo 45 até o 51. Mas também, se você quiser abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos de 42 a 48, nós vamos ver essa mesma parábola no Evangelho de Lucas. E a gente vai fazer a leitura das duas, tá bom, gente? Mateus 24... de 45 a 51, e Lucas 12, de 42 a 48. E diz assim a palavra de Deus em Mateus 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos ler agora Lucas capítulo 12, a partir do versículo 42 até o versículo 48. O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-os com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua revelação, obrigado porque nela, Pai, nós encontramos fonte de água viva também, porque ela fala sobre quem é Jesus, a maior de todas as revelações do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, e cremos que esse texto, Pai, ele pode penetrar o nosso coração, mas somente se o Seu Santo Espírito abrir o nosso coração para que a Sua palavra entre. Por isso nós pedimos ao Senhor nesse momento, Pai, nos consagre diante do Senhor, a fim de que aprendamos de Ti, Pai, a fim de que saibamos qual é a Sua vontade cada vez mais, para que a nossa fé ela não seja uma fé morta, Pai, sem obras, muito pelo contrário, que saiamos daqui, Deus, Te desejando cada vez mais, Te obedecendo cada vez melhor. Louvado seja o Seu nome, no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, essa aqui, como nós estamos estudando, é mais uma parábola de Jesus para ensinar algum princípio do reino de Deus. E aqui nós, como vimos semana passada, Jesus, no capítulo 24 de Mateus, está falando sobre o sermão escatológico. Então Jesus conta como vão ser os últimos dias, né? Os apóstolos, alguns discípulos, né? Alguns evangelhos vão falar que foram só 3 discípulos, vão perguntar a Jesus e qual
como que seria, quais seriam os sinais dos fins do tempo, a destruição do templo também em Jerusalém, e quais são os sinais que estariam para a volta de Jesus. E Jesus ele conta todo um texto ali de Mateus 24, como que seria então os últimos dias, coisas que se aplicaram no ano 70, junto com a destruição do templo em Jerusalém, com a tomada de Tito Vespasiano, imperador do Império Romano, ali naquele momento da história, com a insurreição do povo judeu contra Roma. Então, como castigo, Jerusalém, Judá ali no Reino do Sul, o antigo Reino do Sul, a região da Judéia foi tomada, então foi devastada, o templo foi destruído, e aquilo ali se cumpriu numa primeira parte daquilo que Jesus estava ensinando, com implicações futuras. Com o tempo dos fins, onde muitos sinais estariam acontecendo, como pestes, como guerras, como morte, como questões econômicas. Lembram do Apocalipse, quando nós estudamos dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Lembram disso? Né? O cavaleiro branco, o preto, o amarelo, o vermelho, não falei numa ordem, né? Mas coisas que casam com aquilo que Jesus veio desatar nos selos, e coisas que Jesus falou em Mateus 24, coisas que estão ali conciliadas sobre os sinais do fim dos tempos. Então Jesus ele conta a parábola da figueira, onde a figueira, ela, ao ser olhada, ao ver as suas folhas eram um sinal de que o tempo para dar figos ali estava chegando. E Jesus então faz essa parábola para dizer existirão sinais da volta de Jesus também, para que nós não sejamos pegos de surpresa, porque o dia como um ladrão vem para o ímpio, não para quem está esperando. Por isso que Jesus também vai falar sobre o homem que está ali à espera, sabendo, um pai de família que sabe que o ladrão virá à noite, ele não vai se preparar. Então Jesus está contando sobre vigilância. E é nesse contexto que Jesus está contando essa parábola no capítulo 24. No capítulo 12 de Lucas, Jesus está em outro contexto, mas também falando sobre vigilância. Lá em Lucas, Jesus ele contou 2 parábolas antes dessas. Ele contou a parábola também desse mesmo pai de família, né? E falou sobre a parábola de um servo vigilante. Ou seja, Jesus está falando sobre vigilância nesses contextos. E não necessariamente no capítulo 12 de Lucas, Jesus está falando sobre o seu retorno, embora ele esteja também pincelando coisas a respeito do seu retorno. Mas Jesus está falando sobre princípios do reino de Deus, princípios pelos quais como nós devemos viver nesta terra. Jesus ali vai falar no capítulo 12, antes do capítulo ali dessas parábolas, Jesus vai falar sobre trechos que nós encontramos no Sermão do Monte, por exemplo. Em Mateus 6 até o capítulo 7, sobre como nós devemos buscar o reino de Deus, como nós não devemos nos preocupar com o que comer ou com o que vestir, mas também diante disso, na dependência do Senhor, lá em Lucas 12, Jesus também nos ensina a sermos vigilantes também dentro do nosso procedimento, dentro da nossa forma de viver como cristãos. E de uma forma muito específica, em Mateus 24, Jesus retorna, muito provavelmente reconta essa mesma parábola, a parábola do servo fiel e do servo mau, que os discípulos já ouviram outra hora, ao ouvir sobre vigilância ao longo do ministério de Cristo. Jesus ele conta novamente essa parábola para falar qual deve ser o procedimento dos discípulos de Jesus enquanto aguarda a volta gloriosa do seu mestre. Nesse aspecto, nós estamos vendo Jesus falando claramente sobre vigilância e como deve ser então o nosso procedimento. Além de enfatizar a vigilância, Jesus também reforça a característica aqui nessa parábola do servo bom, do servo prudente e do servo mau, a característica da fidelidade. De viver uma forma onde nós não vivemos de uma fé conveniente, mas de uma fé que de fato é uma rocha, assim como o nosso Senhor é a rocha firme na qual nós nos sustentamos. Se trata sobre fidelidade, não de conveniência, não de uma forma insensata, imprudente, mas de uma forma como todos os cristãos, aqueles que creem em Jesus, na sua volta gloriosa, em tudo que forem fazer ao longo das suas vidas, se Jesus vai voltar ou não, na nossa época, não importa. O desafio para todo cristão é vigie, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora em que o seu mestre vai falar.
Eu costumo falar dessa forma, pedir para os irmãos explicarem, né, o que entenderam, mas como nós já falamos semana passada dentro deste contexto, nós estamos continuando então o assunto da vigilância. Então, cremos que estamos no mesmo entendimento. Estamos falando sobre este assunto que Jesus tem tratado com a gente aqui nessas duas aulas que estamos tendo aqui, né? Então a parábola se refere a um servo que recebe a responsabilidade de administrar a casa do seu senhor, enquanto esse senhor está ausente. Isso era muito comum. Jesus, ele utiliza de elementos, né, como a gente já viu, do dia a dia, para explicar princípios e verdades do reino de Deus. Isso era comum. Quando se tinha um servo ali, que ele era o responsável por outros servos, um mordomo, a gente vai ver as diferenças que tem entre um evangelho e um outro aqui, né? A gente vai ver a diferença entre esses evangelhos e a gente vai perceber que de Mateus 24, Jesus ele fala de um servo, e em Lucas 12, Jesus fala sobre um mordomo. E o que faz um mordomo? Eu queria perguntar isso para os irmãos. O que faz um servo responsável por uma casa? Assim? O que faz um mordomo? Alguém poderia dizer? Hoje, o meu auxiliar aqui, eu tenho a honra de pegar aqui no pé do presbítero Paulo. Então, se os irmãos quiserem falar, o que faz um mordomo? Quais são as responsabilidades de um mordomo? Cuidar de toda a casa. O que mais? Um administrador. Acho que é mais fácil os irmãos falarem, eu ouvi aqui para replicar ali, né? O que mais? Como, Marister? Cuidar dos bens do seu senhor. O que mais? Oi? Atender o seu senhor. O que mais? Vocês concordam comigo que todas essas coisas são muito verdades e que elas, sintetizando, elas falam como o mordomo é o representante do seu senhor? Vocês concordam com isso? O mordomo ele precisa ter acesso a todos os espaços da casa, correto? O mordomo precisa saber de todos os segredos e de todas as manhas que tem a casa, não é verdade? Porque aquele mordomo, ele acaba sendo, então, o braço direito do seu senhor, né? Então, é interessante ver como Mateus ele fala sobre um servo e Lucas ele fala sobre um mordomo. Mas que em Lucas, depois a gente vai ver que Lucas ele vai tratar esse mordomo como um servo. Que porque não deixa de ser um servo. No entanto, o mordomo ele tem essa responsabilidade. Lhe é imputada a mesma autoridade que o Senhor tem sobre a sua casa. O mordomo ele recebe na ausência do seu senhor, né? É que nem quando a professora sai da sala, né, e deixa um aluno que geralmente ele é odiado para ficar ali vigiando os outros alunos, né? Então seria mais ou menos isso. Mas o mordomo ele precisaria ter a mesma postura do seu senhor, ele precisaria ter a mesma ética, a mesma moral do seu senhor, ele precisaria administrar da mesma forma que o seu senhor. Então as pessoas que estavam debaixo da sua autoridade, que não era dele, era colocada sobre ele por esse senhor, as pessoas que estavam ali vendo aquele mordomo, precisavam enxergar nesse mordomo uma representação do Senhor daquela casa. Então, por isso que Jesus está falando aqui também sobre o procedimento. Como que nós, então, esse mordomo aqui, esse servo bom e prudente, ou mau, ele está falando sobre a postura dos discípulos, porque Jesus está falando com seus discípulos aqui, né? Jesus está falando qual deve ser a postura daqueles que creem em Jesus, daqueles que estão com o Senhor Jesus ali, enquanto o seu Senhor está afastado, está longe. E nesse aspecto, quando nós olhamos a palavra de Deus, dentro da teologia, a teologia ela tenta concatenar as verdades bíblicas e explicar isso. E nós acreditamos, e nós assim olhamos, vasculhando e inspecionando as Sagradas Escrituras, nós percebemos que o ser humano, ao ser criado em imagem e semelhança de Deus, isso lhe é então colocado como alguém que era mordomo da criação de Deus. Então, Deus quando criou Adão, criou ali para que Adão governasse a terra. A terra não é de Adão, não é verdade? A terra era de Deus, mas o Senhor, ao criar o ser humano, colocando sua imagem e semelhança, fez com que o homem fosse a coroa da criação. O Salmo de número 8 é muito interessante. O Salmo de número 8 é uma reflexão do salmista, onde o salmista ele vai falar sobre como o ser humano ele é tão bem feito, ele é tão completo, que ele consegue dominar sobre as estrelas, ele consegue dominar nos céus, ele consegue dominar sobre tudo, ele é só um pouco abaixo de Deus,
assim como encontramos no Salmo de número 8, né? Porque ali existe uma verdade bíblica de que o ser humano, ao ter a imagem e semelhança de Deus, isso não é qualquer coisa. Então, quando o Adão ele peca, isso é manchado também, isso é maculado também. No entanto, Jesus, ao vir à terra, Deus encarnado, ele não apenas restaura a criação, né? Ele restaura também a imagem e semelhança corrompida que existe no homem. Então nós agora vivemos uma nova humanidade. Então aqueles que creem em Jesus têm isso restituído, têm isso por causa dos méritos de Jesus. Deus, quando olha para nós, vê os méritos de Cristo. E Cristo ele é perfeito. Cristo ele restaura o nosso ser completamente. De forma que hoje nós podemos, pela graça de Deus, viver uma forma santa, íntegra, irrepreensível. Como estávamos falando ontem aqui no culto de aniversário da nossa UPA. E dessa forma, a partir do momento que nós somos responsabilizados, nós temos responsabilidade, e é disso que se trata o capítulo 12 de Lucas, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então é um privilégio sermos restaurados pelo poder de Deus, pela fé em Jesus, e esta é uma responsabilidade. A nossa responsabilidade como filhos de Deus é sermos os melhores mordomos nessa terra, nessa casa que o Senhor nos colocou. E servir aos outros, né? Isso, claro, pela graça e pela fé de Jesus, em Jesus. E por isso que Jesus está nos falando que nós, discípulos de Jesus, devemos então viver de uma forma íntegra diante da responsabilidade que temos, enquanto nós esperamos a vinda gloriosa do Senhor. E aqui a parábola, ele vai falar sobre isso, onde vai ter o servo fiel, é a mesma pessoa, Jesus está falando da mesma pessoa, sobre duas possibilidades, sobre duas hipóteses aqui dentro dessa parábola, sobre um olhar onde poderia acontecer isso mesmo, onde um senhor, um ser humano, poderia escolher um servo ali para estar administrando as suas coisas diante de uma viagem, e aquele senhor não saberia, apesar de confiar naquele servo, ele não poderia ter certeza se aquele servo seria um bom mordomo ou um mau mordomo, se ele seria alguém responsável ou alguém ali que judia dos outros servos, se envolve com a embriaguez ali e tudo mais, como a gente vê no texto. Então, um servo fiel e prudente, que Jesus está trazendo à luz nessa parábola, o senhor de um determinado número de servos tinha que deixar sua casa com alguém ali, né, por algum tempo. Então ele fez os planos necessários para fazer essa viagem e chamou um dos seus servos que, na sua compreensão, era o mais capacitado de administrar aquela casa. No dia a dia, na rotina, coisas que um mordomo faz. É a representação do Senhor enquanto ele está afastado. Então aquele senhor confiou a esse homem sua responsabilidade de cuidar de todos os outros demais servos que tinham naquela casa, desde os menores até os maiores, e de alimentá-los no devido tempo. A palavra de Deus nos fala sobre isso. É uma responsabilidade como se fosse quase um pai, né? O mordomo era quase um pai daqueles outros servos, né? E o servo, então, bom, ele demonstra duas características indispensáveis. Ou seja, Jesus está falando sobre como os discípulos dele devem andar, de uma forma fiel e prudente. De uma forma fiel e prudente. E isso mostra também como que nós nos relacionamos e como nós aprendemos e ouvimos o nosso Senhor. Então, era comum naquela época, como eu falei mais cedo, esse senhor passar instruções para esse mordomo. E aquele mordomo precisaria seguir aquelas instruções. Ele não apenas viu ali qualidades naquele mordomo, né, para cuidar, mas também colocou ali colocou regras, como por exemplo, alimentar os demais servos no devido tempo. Então, quando o Senhor volta de sua viagem, visualizando então, vendo ali então que aquele servo foi fiel, aquele servo foi prudente, então ele fica contente com as coisas que aquele servo fez. Ele viu todo o fruto do seu trabalho ali e a sua obediência naquele momento. Então, como recompensa, isso diz lá em Mateus 24, como recompensa o Senhor promove o servo à posição de administrador de todos os seus bens. Olha só que interessante. Capítulo 24, no versículo 47. Em verdade lhes digo que lhes confiará todos os seus bens.
lhe confiará todos os seus bens. Então, ó, Jesus está falando o seguinte: eu vou embora, eu vou subir, eu vou morrer, vou ressuscitar, vou ascender aos céus, estarei com vocês todos os dias, mas um dia eu vou retornar, em carne e osso. E cremos nisso? Amém? Amém, né? Jesus retornará. Amém? E amém. Então, Jesus está falando com nós, discípulos. Vocês, enquanto eu estiver fora, sejam bons, sejam prudentes, sejam fiéis, sejam a minha representação no mundo. Porque quando eu voltar, ninguém sabe a hora. Por isso que a questão da vigilância é tão importante. Por isso que vemos ali nos versículos anteriores, o que Jesus fala no versículo 42 e no versículo 43 de Mateus 24. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Versículo 44. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, como eu falei mais cedo, a vinda de Jesus como ladrão não é para nós. Não é para nós. Porque nós estamos esperando, não é verdade? O ímpio não está esperando. Por isso que é como um ladrão por ímpio. Pedro vai falar sobre isso, vai falar sobre o dia como um ladrão novamente, que vai ser um dia de grande surpresa para quem é ímpio, porque para nós estamos observando os sinais. Jesus falou sobre o sermão escatológico todo. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Quando vocês virem isso, sabereis que está chegando a hora. Então Jesus está falando para os seus discípulos dessa forma, para que esse dia não vos pegue de surpresa. Ou seja, a vigilância serve para que nós andemos sempre em humildade. A vigilância serve para que nós vivamos sempre de forma prudente, sempre de forma fiel. Não é um medo, não é um receio. Será que se Jesus voltar agora, daqui 10 minutos, será que eu vou para o céu? Não, eu vou fazer isso porque eu quero ser merecedor. Não é isso, muito pelo contrário. O servo bom e prudente, ele fez isso principalmente porque ele ama o seu Senhor. E a gente vai ver nas próximas parábolas dentro de Mateus 24, como por exemplo a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos, que são as próximas parábolas dessa sequência do sermão escatológico. A gente vai ver aqui nesse texto, nesses contextos, que a alegria das pessoas que são abençoadas na volta do Senhor, a alegria delas estava em servir o seu Senhor. E é isso. A nossa alegria, a nossa prudência, a nossa fidelidade está em obedecer, a nossa alegria precisa ser em obedecer a nosso Deus. E Jesus está falando isso para os seus discípulos aqui, a fim de que eles sejam também abençoados e vivam bem. Porque se um servo bom, aqui como a gente viu aqui na parábola, o servo bom e fiel, ele só alcança bênçãos. E essas bênçãos estão também na trajetória, não está apenas no final. Essas bênçãos estão na forma como nós alimentamos os outros conservos. Essas bênçãos estão em forma de como nós vivemos de forma santa e irrepreensível diante, não apenas de Deus, mas diante dos homens. A nossa alegria no Senhor é em todo momento. A nossa alegria não é quando Ele volta, não será quando Jesus voltará. É verdade. A gente pode ser feliz hoje com Jesus, não é verdade? Amém? A gente pode ser feliz com Jesus hoje, enquanto nós esperamos, porque nós temos a certeza de que Jesus vai voltar. Jesus não falou o horário, não falou o dia para nós, não falou se vai ser num domingo, não falou se vai ser numa segunda, não falou, poderia ser numa segunda, cedo. Imagine trabalhar segunda o dia inteiro e Jesus volta de noite. Não dá, né? Não, tem que voltar cedo, né? Brincadeiras à parte. Nós precisamos, então, a todo momento estar vigilantes com o Senhor. Alegres com o Senhor em tudo que nós formos fazer. E a palavra de Deus nos ensina a viver de uma forma que agrada o nosso coração. Jesus, ele nos ensina a viver de uma forma também. A Bíblia toda nos ensina, e a Bíblia toda fala sobre quem é Jesus. Nos ensina a viver de uma forma que nós nos demos muito bem neste mundo. Apesar da opressão do inimigo, apesar da ira dos nossos inimigos também, dos ímpios, né? Apesar de tudo isso, Jesus está nos falando que ser um servo bom e fiel vale a pena. Ser um servo bom e prudente é muito bom.
Isso daí traz alegria com o Senhor. E essa alegria no Senhor extrapola a realidade, porque o texto nos fala que quando Ele voltar, nós também, esse mesmo Senhor nos confiará todos os seus bens. Ou seja, quando nós lemos toda a Bíblia, lemos Apocalipse, por exemplo, e nós estudamos aqui exaustivamente, por mais de um ano e meio, nós vimos que o novo céu e a nova terra, lá não haverá o sol. Por quê? Porque a glória do Senhor iluminará toda a cidade. Nós estaremos vivendo, porque Jesus vai nos compartilhar tudo o que Ele tem. Seremos um em Deus e Deus em nós, como nós aprendemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, onde nós seremos um completamente com o Senhor. Hoje nós somos um com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é a videira e nós somos os ramos. E nós estamos interligados de uma forma vital com o nosso Deus. E isso é muito bom. E nós precisamos ser servos bons, fiéis e prudentes. Por outro lado, Jesus, ele fala sobre também se aquele servo for mau. E aí nós encontramos aqui algumas coisas, né? Então, como nós vimos aqui no contexto humano, um senhor delega para um empregado ali para cuidar da sua casa, e ele, apesar dele acreditar que aquele homem é capacitado, ele não pode dizer 100% ter 100% de certeza que ele vai ser alguém muito bom ou se ele vai ser mau. E nós aqui vemos que, nessa parábola, Jesus está lidando com esta realidade que era comum na vista daqueles homens galileus que moravam ali naquele mundo antigo, né? Em outras palavras, o Senhor, ele nunca daqueles homens, ele nunca pode ter a certeza que aquele servo corresponderá com todas as suas expectativas. Então, o servo pode aparentar confiabilidade antes de ser escolhido, mas quando seu mestre parte, ele revela seu verdadeiro caráter. Nós vemos aqui o caráter, então, do servo mau e imprudente. Então, Jesus, ele fala também de um servo que é ardiloso, é cruel, é descontrolado, porque a gente vê que ele não apenas bate nos empregados. A ordem era clara, você precisa alimentar os empregados. Mas o servo mau, ele faz o quê? Ele bate nos empregados, judia dos empregados. O servo mau, ele faz o contrário daquilo que aquele senhor estava ali, ordenou antes de partir em viagem. E não apenas isso, usufruía dos bens, a comida e a bebida, e a gente vai ver que aqui no versículo 49 de Mateus 24, vai falar que ele come, vai comer e beber com os bêbados. E lá no capítulo 12 de Lucas vai falar que esse servo mau é bêbado. Entenderam? Então, assim, Jesus está nos contando isso a fim de que nós também tenhamos uma compostura. Não basta apenas nós não fazermos coisas. Nós também não podemos estar onde o mal habita. O Salmo de número 1, ele fala sobre isso, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Muito pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Nós aprendemos isso na palavra de Deus. Esse bem-aventurado é o próprio Jesus, na qual ele nos dá esses méritos para nós, porque ele nos ama. Esta é a graça do Senhor. No entanto, nessa parábola aqui nós encontramos essa figura também do servo mau, do servo cruel, descontrolado, bêbado, comilão, né? Então o servo ele faz tudo isso porque ele está seguro de que o Senhor vai demorar, eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser. E então, dessa forma, esse pretexto da não vigilância foi então o motivo pelo qual ele foi mau e ele foi infiel àquele senhor daquela casa, né? Então ele passa o tempo fazendo tudo o que ele quer, da forma como ele quer. Ele é o próprio Deus da sua vida, ele é o Senhor da sua vida. Ele não entendeu que mordomia é ser um representante do seu Senhor, muito pelo contrário, ele usurpou aquilo que era do seu Senhor para ele mesmo. No entanto, ele só achou que fez isso. Então, ele soube das histórias sobre o comportamento quando o Senhor voltou, né? Ele soube dessas histórias, ele viu, ele sabe de tudo, ele tem acesso a tudo, ele é senhor de tudo dentro daquela casa, então ele teve conhecimento aqui. E o Senhor agora, ele não é apenas o senhor daquela casa, mas agora ele se torna então juiz, ele se torna o aplicador e o executor da lei, administrando então a punição contra aquele servo mau.
né? E esse texto ele tem uma interpretação assim um pouco complicada, porque olha só, a gente vai ver aqui que em Mateus 24, a condenação aqui é que no versículo 51, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. E lá no capítulo 12 de Lucas, vai falar que ele vai estar junto com os infiéis. Né? Então são palavras diferentes, né? Servo, mordomo, hipócritas com infiéis. Então dá para perceber que são contextos diferentes, embora seja a mesma parábola que Jesus está contando. Então é possível que o texto aqui apresente então uma expressão idiomática. Essa expressão idiomática é tipo assim, pôr do sol. Só um exemplo que eu estou usando aqui com os irmãos. O sol, quando a gente fala pôr do sol, a gente está falando que é o sol que se move? Não, mas é uma expressão idiomática, porque quem está parado está vendo o sol se pondo, mas a gente sabe que é a terra que gira e que dá essa impressão. Então, o termo pôr do sol é uma expressão idiomática, né? Então, de forma que nós olhamos e abstraímos algum elemento meramente visível, de uma forma muito simplista, muitas vezes, né? Então, o texto aqui pode ser uma expressão idiomática que deve ser entendida metaforicamente, como, por exemplo, esfolar vivo. Então está junto ali o castigo para esse ímpio aqui, esse servo mau, e era muito comum naquela época, a gente vai ver lá no capítulo 12, que tem os açoites, né? No capítulo, Jesus ele aplica isso aos açoites, então pode ser que estar com os hipócritas ou estar com os infiéis, pode ser também uma forma de se expressar para o castigo eterno. É como se estivesse ali, em algumas traduções, até mesmo no inglês, fala sobre até mesmo cortar em pedaços, né? Então, são expressões metafóricas para falar sobre o juízo eterno. E a gente tem a certeza disso, porque Jesus termina a parábola em Mateus 24, do mesmo jeito como ele termina várias parábolas. Ali haverá choro e ranger de dentes, que é, claro, uma expressão para falar sobre condenação eterna, né, sobre a volta do Senhor. Jesus está falando sobre isso, lá em Lucas 12, está falando sobre a vigilância propriamente dita e a responsabilidade que a vigilância tem, né? Então o relato da parábola, dessas duas parábolas, é muito idêntico, como a gente percebeu, e a gente viu essa escolha de palavras que também nos ajuda a pensarmos de uma forma bem interessante, da forma como nós devemos estar quando Jesus voltar, e em Lucas 12, a forma como nós devemos viver toda essa caminhada, da forma da nossa conversão. Essas duas parábolas elas não são discrepantes, elas falam sobre o mesmo princípio de vigilância, o como devemos estar lá no último dia e como nós devemos estar todos os dias das nossas vidas. Deu para entender? Tá claro? É isso, né? Então, continuando aqui, o uso dessas parábolas dessas palavras diferentes que nós encontramos, né, como eu falei aqui, mordomo e servo, hipócritas e infiéis, elas podem ser atribuídas a um estilo característico de cada escritor. Como, por exemplo, Mateus escreveu aos judeus, né, e escreveu para nós, mas dentro de um contexto judaico ali, e também tentando falar sobre cumprimentos do Antigo Testamento. Eu não estou falando que o Evangelho de Mateus é só para judeus, como os nossos irmãos dispensacionalistas falam muitas vezes. Não, é tudo para judeu. E falam até que alguns livros da Bíblia, no Novo Testamento, são só para judeus. Não, isso não é verdade, tá, gente? Muito pelo contrário. Mas, por causa da intenção de Mateus de falar sobre o cumprimento de profecias do Antigo Testamento a respeito de Jesus, então ele vai usar linguagens mais voltadas ao povo judeu. Então, Lucas, ele já é um escritor grego, e ele fala então para os gregos, para os gentios, né? Então, ele usa outra forma de se expressar, e é claro, todos ali inspirados pelo Espírito Santo. Isso é bem interessante porque a parábola ela pretende chamar a atenção para esta responsabilidade, tanto para judeus quanto para gentios, ou seja, pessoas que recebem o Evangelho e vivem dessa forma que faz com que nós busquemos ao Senhor Jesus em todos os momentos, né? Independente de quem seja, independente de qual povo seja. E alguns desses seguidores aqui que nós vemos aqui, em Lucas 12, por exemplo, recebem maiores responsabilidades. Lucas 12 vai terminar diferente de Mateus 24. Eu queria voltar lá com os irmãos. Ele vai falar no versículo 47 a 48... Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube
a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Jesus está falando dentro de um contexto imediato sobre responsabilidade humana diante das coisas que Deus coloca nas nossas mãos para administrar aqui, né? Mas isso também tem implicações futuras, como nós vimos lá Jesus repetindo provavelmente essa mesma parábola dentro do sermão escatológico, falando com os seus discípulos. Mas o que nos interessa é essa parte final. A quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Ou seja, para Jesus todos são responsáveis. A partir do momento que nós conhecemos a fé, que nós conhecemos os preceitos do Senhor, que nós andamos nos caminhos do Senhor, nós devemos viver de uma forma santa, de uma forma que agrada o coração de Deus em todo o momento. Nós não podemos falar que nós não sabíamos. Isso, pensa, digamos, você vai estar lá diante de Jesus, diante do Senhor lá no último dia, e você vai falar assim: Senhor, eu não sabia. Não parece um cenário assim tão convincente, né? Não parece, né? Não é simplesmente falar assim para uma professora quando você é criança, falar assim: professora, eu não sabia. E você espera a misericórdia daquela professora. Não, vai ser muito mais intenso isso, né? Quando nós estivermos diante do Senhor, aquilo que o Senhor falar é mandatório, é decreto. Nós não podemos nos iludir de forma que nós vamos conseguir convencer a mente de Deus a mudar a sua vontade. Então nós precisamos, nesse aspecto, viver de uma forma responsável. De uma forma que se aqui muito é nos dado, muito também nos será cobrado. Esta é a responsabilidade que o Senhor nos dá. E nisso nós encontramos a soberania de Deus novamente e a responsabilidade humana, andando juntos. A soberania de Deus de conduzir todas as coisas, de ser Senhor de todas as coisas, mas também de nos compartilhar muitas coisas, mas também nos exigindo muitas coisas proporcionais àquilo que Ele nos deu. Então, enquanto isso, Jesus aqui sendo representado como o Senhor dessa casa, Ele, na sua ausência, nós como seguidores de Jesus recebemos privilégios, recebemos responsabilidades. Meus irmãos, nós não podemos entender que as coisas do serviço do Senhor é um fardo. Nós não podemos dizer que as coisas que o Senhor nos dá para administrar em nossa casa, no nosso trabalho, ou qualquer lugar que nós estejamos, é um fardo. É chato, não é chato ser crente. Já falei isso aqui algumas vezes. Não é chato, é um privilégio, é maravilhoso. Isso é algo que Deus tem dado e não dá para todos. A fé não é de todos. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Nós temos a responsabilidade, mas também esta responsabilidade precisa ser vista como um privilégio em nossas vidas. É o maior privilégio que nós temos de proclamar o nome de Jesus, de sermos influenciadores neste mundo, de sermos transformadores, sermos agentes da redenção de Deus no mundo hoje. Crendo que a nossa pátria é outra, de que nós vamos viver num reino, nós já pertencemos a um reino de justiça, sem morte, sem pecado, e por isso nós precisamos passar e refletir nesse mundo aquilo naquele lugar que nós vamos ser levados por Jesus para vivermos eternamente com Ele. Se nós vamos viver no novo céu, numa nova terra, onde habita a justiça, nós precisamos também, ao longo desse tempo, como mordomos fiéis e prudentes, trazer essas verdades e essa cultura do reino onde nós estamos hoje, porque o mundo é a casa que pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor, tudo é de Deus, e nós temos o privilégio de trabalharmos junto com o Senhor, não porque Ele viu em nós algum mérito, ou porque o Senhor é incapaz e ilimitado e por isso precisa de ajuda. Não, o Senhor quis fazer isso porque Ele quer nos abençoar, Ele quer derramar graça sobre a minha e sobre a sua vida. E nós precisamos a todo momento ver que as responsabilidades de que o Senhor nos dá é muito bom para se viver. É muito bom, e nós não podemos desprezar nem sequer as pequenas responsabilidades, e Jesus vai continuar falando isso em outras parábolas, dentro do sermão escatológico de Mateus 24, como por exemplo a parábola dos talentos, um que recebeu 5, um que recebeu 2 talentos, e outro que recebeu 1. Nós precisamos a todo momento enxergar as coisas que Deus nos dá como oportunidades de não apenas sermos abençoados por Deus, mas também de abençoar outras pessoas, os servos que nós devemos alimentar no devido tempo. Nós precisamos ser bênçãos uns para os outros e também bênção
nesse mundo. Na ausência de Jesus, nós também, na ausência, claro, física, porque Ele está conosco todos os dias, espiritualmente, e essa é a forma digamos, mais real que pode existir no universo, né? E se o crente for fiel e prudente no desempenho de seus deveres, nós sabemos que Jesus nos dá galardão. Nós cantamos isso hoje cedo, né? No hino 288, no céu tem galardão. Nós precisamos viver isso, não porque nós almejamos chegar lá, nossa, eu quero o galardão. Não, a nossa alegria está aqui hoje. Esse galardão é só um complemento daquilo, da bênção que é andar com Jesus nessa terra, mesmo caída, mesmo contaminado pelo mal, pelo pecado, onde existem muitas coisas ruins acontecendo, existe injustiça. Mesmo assim, Deus, na sua graça, ofusca as trevas, nos dando oportunidades de vivermos a luz e sermos luz desse mundo. E esta é uma bênção que o Senhor tem nos dado a todo momento. Por isso, nós não podemos ser infiéis, não podemos ser irresponsáveis, porque a volta de Jesus será para esse que está vivendo de uma forma irresponsável, vai ser uma surpresa, vai ser inesperado, no qual resultará uma completa separação dessa pessoa com o Senhor. Vai ser uma completa separação. Nós não podemos viver dessa forma. Essa é a forma mais, e eu vou usar essa palavra no sentido mais puro dela, é a forma mais desgraçada de se viver. A forma de viver sem a graça de Deus é a forma mais triste de se viver. E nós não podemos negligenciar a responsabilidade que o Senhor Jesus nos coloca de sermos servos bons e prudentes, sermos mordomos, sermos uma representação do próprio Senhor no mundo. Nós não podemos ser negligentes com essa verdade. Mateus, então, ele conclui a parábola com essa expressão: ali haverá choro e ranger de dentes, onde percebemos que existe uma condenação eterna para o ímpio. Nós não podemos ser pessoas ímpias, que professam o Senhor só com a boca, mas não com o nosso coração, com as nossas obras. Nós não podemos ser essas pessoas. A Bíblia chama essas pessoas também de ímpios, tá, meu irmão? Tá, minha irmã? Nós não podemos viver dessa forma. Não é a forma como agrada a Deus. E Lucas, ele termina essa sequência falando daquele jeito, né? Falando sobre a vigilância em todo momento da vida. E é interessante ver que, pelo fato de nós não sabermos nem o dia, nem a hora da volta de Jesus, nós precisamos viver todos os dias como se fosse o último dia. É interessante ver como que se completa as formas, as intenções de Jesus falar. Hoje pode ser o último dia, amanhã pode ser o último dia, depois de amanhã pode ser o último dia também. Enquanto isso, nós estamos vivendo uma carreira da fé, a carreira da fé, onde nós combatemos o bom combate e guardamos a fé, e completamos a carreira dessa forma. E nós somos abençoados. Meu irmão, minha irmã, nós somos abençoados porque servimos a Jesus. Não pense que servir a Jesus é algo ruim. Por mais doloroso que muitas vezes seja, ver aquela pessoa amada que rejeita a fé. Por mais doloroso que seja, ver a injustiça no mundo. Por mais doloroso que seja, lidar com pecados específicos e tentações específicas. É uma bênção saber que nós temos Jesus a todo momento, mesmo Ele não estando aqui fisicamente conosco, mas espiritualmente. É uma bênção termos a Jesus a todo momento. E nós podemos refletir a glória de Jesus no mundo. Isso não foi dado para todos, isso é para o povo de Deus. Não sejamos imprudentes, não sejamos infiéis, não sejamos irresponsáveis com o tamanho presente que o Senhor tem nos dado. Isso reflete a glória de Deus. Isso é bênção para nós, traz benefícios para nós nessa vida e na eternidade. Mas o nosso maior benefício é vermos a alegria do nosso Senhor, quando Ele voltar e vermos que somos servos bons e fiéis. Amém? Meus irmãos, temos um tempo ainda para perguntas, para respostas. A aula ela foi um tanto quanto mais enxuta hoje, porque nós trabalhamos muito o contexto. Mas se os irmãos tiverem uma pergunta, alguma resposta, o meu auxiliar, o presbítero Paulo, vai estar passando o microfone aí. É interessante que eu acho que nós, como filhos de Deus, cristão, devemos buscar o discernimento de Deus nas nossas vidas, né? Porque quando essa questão de ser mordomo, ser escolhido como mordomo, Deus analisa várias qualidades. Não que sejamos os melhores, né? Como você falou, não que sejamos os melhores, mas simplesmente
ele analisa as qualidades, a pessoa tem que ser digna de confiança dele, então a pessoa adquire a confiança do próprio Deus, né? E nisso, muitas das vezes, a gente fica se sentindo assim como se fosse incapaz. Vamos imaginar um caso, a pessoa, eu sou aleijado, eu não consigo, se eu fosse bom, eu estaria pregando a palavra de Deus. Mas Deus escolheu ele dessa forma, então a gente tem que buscar discernimento de Deus para ele aplicar daquela forma como ele está, a palavra de Deus em outras pessoas, né? Levar a palavra de Deus para outras pessoas. Então, se Deus escolheu ele, porque Deus sabe da capacidade dele, Deus, se não tiver a capacidade que ele acha que tem, Deus capacita ele para fazer a obra, e não tem como a gente ficar se queixando, se eu tivesse tal coisa eu faria, se eu tivesse outra coisa eu faria. Não, Deus capacita, se ele escolheu, ele capacita. Então nós temos que ter esse discernimento de Deus, que se Deus nos escolheu como um mordomo, ele vai nos capacitar se não tivermos a qualidade que achamos que deveríamos ter, né? Com certeza. E a gente vê tantos personagens na Bíblia, né, que se viam como incapazes, como por exemplo Moisés. Eu tenho a língua pesada, Senhor. E ele foi boca de Deus por 40 anos no deserto, ali, guiando o povo de Deus, sendo uma representação do próprio Deus para aquele povo também, né? Então é muito interessante ver como Deus ele não escolhe capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Eu já ouvi isso daí em algum lugar e acho muito interessante essa frase, porque é bem isso mesmo. Deus ele não viu um mérito nenhum em nós e mesmo assim nos escolheu. E nos capacita. E sabemos que ele vai, se ele nos escolheu, ele começou aquela boa obra, que nem a gente vê em Filipenses 1,6, né? E ele é o quê? Fiel e justo para concluí-la, ou seja, do começo ao fim. A obra de Deus em nossas vidas não é nossa, é de Deus. E é maravilhoso isso, né? E nós, como o irmão falou, uns recebem responsabilidades maiores e outros, a certa vista, recebem menores, mas diante da capacidade daquelas pessoas é a mesma coisa. E todas têm a mesma oportunidade, todas as pessoas têm a mesma oportunidade de servir ao Senhor com tudo o que tem, né? Por exemplo, a viúva pobre, né? Jesus ele falou ali que de todos que ofertaram naquele dia, ela foi a que melhor ofertou, porque ela ofertou tudo o que ela tinha. O resto, apesar de muito ouro que tinha, ofertaram apenas o que sobrava. Mas aquela mulher ofertou tudo o que tinha, eram as 2 moedinhas, e ela foi a que melhor ofertou, não a que mais ofertou, mas a que melhor ofertou. A ideia da mordomia é interessante no contexto, comparando com a aula anterior. Eu acho que é um bom fechamento, porque na aula anterior a gente fica naquela expectativa de esperar a volta de Cristo, né? Então, muitos estão esperando a volta de Cristo para livrar do sofrimento, da dor, da aflição, da doença, né? E agora, a questão da mordomia nos leva a um outro patamar, como se a vida com Deus nos céus, a eternidade, é um complemento do que nós vivemos aqui na Terra. Então, muda o ponto de vista, a maneira como nós agimos aqui, né? Esperar até que Cristo venha, então vamos esperar. Não, já começou. Né? Exatamente. Já começou a nossa vida com Deus, já começou, a eternidade já começou. Então, essa vida terrena, ela precisa ser vivida, trabalhada, né? Eu acho que eu gostei do fechamento, porque ficou essa vaga na aula anterior, né? Então, é exatamente isso. Isso que o Hélio falou é muito verdade, tá, gente? Quando nós nascemos de novo, nós nascemos para viver para sempre. A eternidade para aquele que é nova criatura já está acontecendo. Nós chamamos de ordem da salvação, né? Primeiro nós somos regenerados, nós temos a fé, o arrependimento, acontece tudo que meio junto. Justificação, tudo junto, e nós estamos vivendo agora a santificação. E esse último momento que nós estamos esperando da nossa salvação é a glorificação, que acontece no último dia. Com a glorificação do nosso corpo, o nosso corpo será transformado, nós seremos glorificados, semelhantes a Jesus Cristo. 1 João 3 vai falar sobre isso, né? Também Filipenses capítulo 3 vai falar sobre isso, sobre o nosso corpo de humilhação, nos ser transformados na ressurreição também, por causa da ressurreição de Jesus. E é bem isso. Mas enquanto isso, que é a santificação, nós estamos sendo moldados, nós estamos exercendo o nosso ofício de mordomia,
que é aqui nessa terra. Isso é imprescindível, tá, gente? Essa é uma forma de como nós vivemos essa nova humanidade em Jesus Cristo. Aquela humanidade que foi perdida em Adão, sendo mordomo perfeito de Deus, sem pecado, escolhendo então fazer o mal, e isso contaminando toda a descendência, eu e você, meu irmão, contaminou todo mundo. Nós em Jesus nós vivemos agora pelo segundo Adão, como fala Romanos 5. Jesus é o segundo Adão. E agora essa humanidade está sendo restaurada. E onde vai ter o ápice dessa restauração? No novo céu e na nova terra. Enquanto isso, pessoas estão nascendo de novo, os crentes estão sendo santificados, estão sendo amadurecidos cada vez mais, estão ganhando mais responsabilidades para o serviço do reino de Deus, dando, como diz a parábola, alimentando no tempo certo os outros conservos. E nós precisamos ter isso muito em mente. Como disse nosso irmão Hélio, a eternidade começou no momento que nós aceitamos a Jesus Cristo. E nós não aceitamos porque nós temos o livre-arbítrio. Mas porque Jesus nos fez nascer de novo através do seu Santo Espírito. E nós estávamos mortos. Isso é uma alegria. Nós estávamos mortos, agora estamos vivos. E vivemos a eternidade hoje, agora. Então nós precisamos a todo momento, bem lembrado, viver essa mordomia. Mais alguém, irmãos? Antigamente tinha o tabernáculo, né? Então era cuidado do tabernáculo. Daí hoje o tabernáculo somos nós, o corpo de Cristo. Então nós podemos dizer que esse corpo é uma mordomia que nós temos que cuidar através da santificação? Claro, em todas as áreas do ser humano, ela envolve a mordomia. Com o próprio ser humano, o ser humano cuidando de si mesmo, isso é importante, e também cuidando do mundo, cuidando dos outros, porque essa também é a vontade de Deus. A questão do tabernáculo é muito interessante, porque ali era um tipo daquilo que Jesus era, né, e agora daquilo que Jesus faz em nossas vidas. Eu vou explicar. O tabernáculo ele era um templo, um tipo de templo, uma tenda, né, onde tinha lá todos os ornamentos para adoração ao Senhor, onde só ia os sacerdotes e o sumo sacerdote, lá no Santo dos Santos uma vez por ano. João vai falar que Jesus, sendo Deus, e é Deus, ele tabernaculou com os homens, ou seja, aquela representação do Antigo Testamento no tabernáculo, na tenda, que depois virou o templo, Jesus agora então, ele diz que ele é aquele templo, que aquele templo seria derribado, mas em 3 dias seria reconstruído. Lembra disso? Então Jesus está falando sobre ele mesmo. Jesus é o verdadeiro santo dos santos. Jesus é o verdadeiro templo. E ele compartilha isso conosco, nos dando o Santo Espírito. O Espírito Santo em nós. De forma que nós agora, na imitação de Jesus, temos Deus habitando em nós. E a ponto de que agora nós somos também templo do Espírito, templo do Senhor. Não é isso que nós encontramos também na Bíblia? Nós também somos templo. E isso também envolve tudo aquilo que foi falado no Antigo Testamento. A questão da mordomia está intrínseca nisso, né? As coisas do Antigo Testamento mudou a forma, mas o princípio continua o mesmo. Jesus é Deus conosco. Da mesma forma, de uma forma ainda com pouca revelação no tempo antigo, Deus habitava entre o povo quando se tinha uma tenda, quando se tinha um templo. Mas agora Deus ele é conosco e nos dá o seu Santo Espírito para ser Deus em nós, de forma que nós somos templo do Espírito Santo e essas mesmas mordomias que nós devemos ter com as coisas de Deus, como tinha no Antigo Testamento, que era só para algumas pessoas. Agora Deus compartilha com todos aqueles que creem em Jesus. E isso diz a respeito ao nosso ofício de mordomia, de forma como nós administramos as coisas que o Senhor nos dá, porque tudo é do Senhor. Tudo do Senhor, até mesmo a nossa própria vida. Como nós cuidamos da nossa vida, da nossa saúde, da nossa alimentação, né? Isso precisa ser um desafio constante para nossas vidas. Isso faz parte também da nossa santificação, o como nós lidamos com as coisas que Deus nos dá, nos abençoa, para abençoar não apenas as nossas vidas, mas a vida do nosso próximo. Narciso. Diga, presbítero. É interessante também perceber que, como nós somos mordomos e servos rebeldes, muitas vezes, né? Ele delegou tudo a nós.
A gente percebe que os discípulos, né, lá no início, caminharam com Jesus. E mesmo assim, às vezes, eles parece que alguns deles não conheciam ainda o reino, mas eles conheciam muito bem o reino de Deus. Assim como nós também conhecemos, né? E o que a gente precisa realmente fazer é viver esse reino, né? Viver esse reino e demonstrar que realmente a gente, apesar de miserável, só Deus tendo graça sobre nós, por mais que esses mordomos, esses servos, às vezes falham, né, deixam de entender o que é esse reino, o amor de Deus é muito grande, e Ele ainda consegue fazer com que esses servos dele, esses que realmente entenderam o que é esse reino e que vivem, né, este reino, sejam abençoados, sejam realmente restaurados, levantados. Essa é a alegria de ter a vida com Cristo. Essa é a alegria de viver esse reino, né? Então, isso é muito importante que a gente possa entender. Tá? Isso mesmo. Dentro de um contexto onde fala muito sobre prosperidade, ainda mais aqui no Ocidente, né? Que se você está bem com Deus, você tem que ser próspero. Isso, às vezes, financeiramente, materialmente, né? A gente acaba sendo influenciado muitas vezes por esse tipo de doutrina, falsa doutrina, de que isso é uma verdade, mas não é. A maior bênção nas nossas vidas é que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, vivemos com o Senhor em integridade, em santidade, e obedecemos a tudo o que Ele tem a nos falar. Quando Ele nos fala, nós obedecemos. As outras coisas são outras coisas. Jesus mesmo nos ensina, logo no contexto de Lucas 12, falei mais cedo, Jesus estava ensinando também sobre depender dEle. Não se preocupar com o que comer ou com o que vestir. Mas isso a gente encontra também um paralelo com Mateus capítulo 6, onde Jesus ele termina falando que nós devemos fazer o quê? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Esse deve ser o maior anseio, o maior desejo do cristão. Do servo bom e fiel, o mordomo que cuida bem da casa do seu Senhor enquanto ele está fora. É, de fato, se alegrar naquilo que o Senhor é. Não naquilo que o Senhor pode fazer. Nós sabemos que Deus é poderoso para fazer tudo. Se Deus quiser nos fazer ricos, financeiramente falando, Ele pode fazer, mas se não quiser, nós podemos ser ricos muitas vezes e ir para o inferno no final das contas. Podemos ser pobres, mas também podemos ir para o inferno no final das contas. Mas se nós não temos alegria, sabendo que o nosso maior galardão hoje, para se viver, como disse o nosso irmão Hélio, nessa eternidade que nós já estamos vivendo, o nosso maior galardão é ter Jesus Cristo. Quando nós sofremos, que maravilha quando nós sofremos e temos Jesus Cristo. Quando nós nos alegramos, que delícia é nos alegrarmos junto com Jesus Cristo. E Jesus não nos deixa sozinhos. Aquele servo, ele só fazia sentido aquele trabalho porque tinha outro junto com ele. Não é verdade? Ele vai alimentar quem? Se não tem outras pessoas junto com ele. E isso também é um privilégio, termos os irmãos, termos outras pessoas que servem esse mesmo Senhor perto da gente. Isso daí é algo que nós não podemos negligenciar. Por isso que é tão triste ver brigas entre irmãos na fé. É tão triste ver pessoas que confessam o mesmo Cristo, mas que se detestam. Isso não é coerente com a nossa mordomia. E nós precisamos, a todo momento, exercitar a mordomia. A mordomia não é só uma virtude bonita que a palavra de Deus nos ensina. A mordomia deve ser um desafio, deve ser uma disciplina na nossa vida. Pedir para que Deus nos dê oportunidades para nós exercermos mordomia cada vez melhor. E de uma forma que vai, muitas vezes, nos diminuir mais. Para que Jesus cresça em nossas vidas, para que a glória de Deus seja cada vez mais vista no mundo através de nós. Muito bem colocado, presbítero Paulo. A nossa maior alegria, a nossa maior bênção é ter Jesus Cristo, é obedecer a Jesus Cristo, é morar na casa que o Senhor nos colocou para sermos mordomos. Isso é uma delícia, isso é um privilégio. Mais alguém, meus irmãos? Temos alguma pergunta no YouTube, alguma coisa assim? Não?
Então vamos encerrar. Queria pedir para o presbítero Paulo, aproveitar que está com o microfone, fazer uma oração para nós, para encerrarmos esse momento, que foi muito bênção. Que Deus continue nos abençoando, meus irmãos. Semana que vem continuamos. Nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens semana que vem, continuando em Mateus 24, tá bom? Mateus 25, a partir de Mateus 25, melhor dizendo. Nós vamos ver a parábola das 10 virgens na próxima semana. Então não perca, é tudo dentro desse mesmo contexto do sermão escatológico de Jesus. Vamos orar então e pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Pai, nós somos gratos pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, mais um dia, ó Deus, neste domingo pela manhã, podendo aprender um pouquinho da Tua palavra. Um pouco mais de sermos servos fiéis a Ti, de sermos pessoas realmente usadas pelo Senhor e que possamos entender, Pai, o Seu reino. Pai, que possamos entender a alegria de Ele estar com o Senhor em todo momento. Continua conosco neste domingo. Continua nos abençoando. Pai, leva-nos de retorno aos nossos lares, que o Senhor possa nos conduzir em paz e que cheguemos no nosso lar seguros pelo Senhor. E que à noite estejamos aqui para continuar uma vida de exaltação, de louvor ao único Deus que é digno de ser adorado. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.